Eu não queria ser aqui repetitivo, mas tem algumas coisas que nós precisamos sempre frisar. E o que eu tenho dito aqui, secretários, é que o momento, ele é um momento muito delicado e um momento que nos incomoda pelo fato de nós não termos aqui a verdadeira participação daqueles que são os mais afetados e os mais atingidos por essa reforma. Eu até levantava aqui, numa última fala que fiz nesse mesmo local, que o que incomoda como parlamentar é o fato de que alguns pilares da democracia ocidental, nesse momento de pandemia, estarem sendo suprimidos. Lembrava aqui, Sargento Rodrigues, a Magna Carta de 1215, que completou 800 anos recentemente, e que tem lá como um dos seus princípios a não taxação sem representação. Inclusive, esse princípio que foi levado em consideração no dia 4 de julho de 1776 e depois no dia 17 de setembro de 1787, respectivamente, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição Americana, que se fundamentou nesse pilar, secretário Igor. E quando essa apresentação que foi feita, ela não é feita para o servidor público, isso gera, secretário Otto, um incômodo. O que nós estamos questionando aqui não é a reforma, é o fato de nós termos uma reforma sem a participação efetiva daqueles que serão atingidos por ela, sem que eles possam estar aqui nesse parlamento, olhar nos olhos dos representantes do governo do Estado, até mesmo dos parlamentares, para entender o momento que nós estamos vivendo. Uma outra coisa, aí já parto aqui para a minha fala específica, que tem me incomodado, é a questão dos cálculos atuariais. Eu sou da área de humanas, eu não sou da área de exatas. E aí, nessa questão de humildade intelectual, eu fui até um doutor em ciências atuariais. Porque eu acredito aqui que nós estamos tratando de um debate que é político, porque parte do nosso diálogo, um debate que é técnico, mas um debate também que é científico. Agora, quando nós não temos os números corretos, fica parecendo que esses números estão sendo torturados para dizer aquilo que a gente quer que eles digam. Então, pedi para um doutor em ciências atuariais fazer a análise do PLC. A resposta que eu obtive, secretário Igor, que ele não teria condições, porque o que veio por parte do governo do Estado não contempla uma análise um tanto quanto mais profunda, quando, por exemplo, a gente tem algumas análises que são feitas de alguns regimes próprios, e eu estou aqui com, depois posso até passar para os senhores, a análise que foi feita do regime próprio da cidade de Lavras, com 145 páginas, com a análise do crescimento da expectativa de vida da cidade de Lavras, com alguns cálculos que são essenciais para que um doutor em ciências atuariais possa analisar, até para que a gente possa apresentar algumas propostas concretas. E, nesse sentido, eu queria, então, por conta da ausência desses cálculos, dizer duas coisas aqui. Primeiro, que a reforma da Previdência parte das mesmas premissas do regime geral da Previdência. E, por conta disso, penso que essa premissa é equivocada, porque no regime geral da Previdência, as fontes de custeio são diferentes das fontes de custeio da Previdência Estadual. No RGP, existe um grande número de tributos que são cobrados, cujos mesmos são revertidos para os cofres da Seguridade Social, que, além de envolver a Previdência, impactam também na assistência social e na saúde. Já no plano do Estado, a Previdência não envolve outros setores, portanto, a fonte de custeio é diferente. A fonte de custeio do Estado é, essencialmente, a contribuição do servidor e da parte patronal, que seria a contrapartida social do próprio Estado. Se a reforma da Previdência seguir esse parâmetro do regime geral, isso pode agravar ainda mais a situação do contribuinte e do servidor público. Por isso, seria de suma importância que a gente fizesse análise desses cálculos. Essa é uma primeira questão. A segunda, a emenda 103 estabelece que poderá ser criada alíquota progressiva de acordo com a avaliação atuarial, bem como deverá ser observada
uma alíquota não inferior àquela dos servidores da União e do regime geral da Previdência. Conclua, deputado. Estou concluindo. Gostaria que fossem apresentados os números de uma alíquota única de 14% e da alíquota progressiva proposta nos projetos de autoria do governo. É importante que saibamos as diferenças na arrecadação, o prazo para eventual equacionamento de déficit atuarial e quanto o Tesouro deixaria de recolher para a Previdência a partir da majoração das alíquotas em ambos os cenários. Com o que veio, a gente não consegue fazer esses cálculos. É só esse o meu questionamento. Obrigado.